Fala pessoal, mais um Resenha com TF no ar, mais um bate-papo aqui no nosso canal. Hoje o meu convidado não está aqui no nosso estúdio, mas como o Resenha com TF, ele quer trazer pessoas importantes, tanto do futebol, do entretenimento, pra gente conversar e trazer histórias, que é o que a gente gosta de fazer aqui no nosso canal, trouxe um técnico que é campeão da Copa Libertadores, tem uma carreira muito sólida na história do futebol, tem muitas histórias bacanas pra gente ouvir. Tem um problema por causa das chuvas que aconteceram lá em Porto Alegre. Chuvas não, né? Tempestades. Aconteceu ali algo bizarro. Tem acontecido constantemente no Rio Grande do Sul, chuvas fortíssimas. E o Celso, que é o nosso convidado, vocês puderam ver agora e também pela thumb, tá ali com a bateria do celular dele quase no limite, mas a gente vai até quando der. Se cair, se cair, vocês sabem o que houve. Bom dia, boa tarde, boa noite, Celso. Seja bem-vindo aqui ao Resenha com o TF. E daí, cara, tudo bem? Prazer estar aqui contigo. Vamos falar de futebol, que é bom, é importante. Mas é bom que o pessoal que vai nos ver e ouvir saber que a gente está com esse probleminha aqui no Sul, né? Nós tivemos aí uma tempestade na terça-feira e uma tempestade muito séria. Eu tenho 66 anos, não tinha visto nada igual. E realmente Porto Alegre está um caos. Não, e tem sido algo constante aí, né, Celso? Mês passado, mês atrasado também, né? Houve uma chuva muito forte, com problemas também de muito vento. Infelizmente, está se tornando algo constante aí no sul, né? Pois é, pois é. A gente parece que está na rota aqui do El Ninho, né? Parece não, com certeza estamos. Então, nós temos tido essa dificuldade, mas é uma dificuldade que a gente tem que se sobrepor, né? Nós estamos aí, temos tanta tecnologia e com certeza passaremos por isso. Celso, e o Celso? Como que anda? O que o Celso tem feito? O Celso que teve seu último trabalho, que foi no Juventude, o ano passado. Como que tá o Celso nesse momento de 2024? Deixa eu pedir desculpa para todo mundo, mas eu tenho que secar meu suor aqui, porque eu estou realmente sem energia e sem luz, e aí estou escorrendo suor. Bom, o Celso continua firme e forte, graças a Deus, com muita saúde, tá? Esperando alguma situação aí interessante, importante, que a gente possa colocar os nossos conhecimentos para poder voltar a trabalhar, voltar ao normal, tá? E quem sabe lá ainda contribuir muito, com certeza, com o futebol brasileiro. Ô Celso, eu sempre gosto de conversar com técnicos porque eu sempre aprendo. E como eu falei aqui no início, você é um dos técnicos que eu sempre gostei. Infelizmente, parte da minha profissão, que é da mídia esportiva, ela tem mania de julgar os profissionais, ainda mais alguns profissionais experientes, como é o seu caso, e de outros profissionais. Ah, o Celso Roth é retranqueiro, o Celso Roth não sei o quê. E você, infelizmente, desde o começo da sua carreira, lá atrás ainda, sempre gostavam de colocar algumas alcunhas em você e na minha opinião, várias injustas. Eu lembro muito bem de uma matéria que aconteceu no ano de 2000, que você estava no Grêmio, se eu não me engano, que pegaram um treino teu, uma fala que você fez com o jogador, e fizeram uma matéria, o Celso Roth é um técnico que manda bater nos jogadores adversários. Como que é isso pra você, Celso? Você vê essa alcunha que foi colocada em você e se isso te atrapalha até hoje? Bom, é uma coisa injusta, na minha opinião, né? Porque quem fala isso é porque não deu uma olhadinha no meu histórico e no histórico dos clubes, né? Mas, enfim, eu acho que existe uma necessidade realmente de rotular pessoas, né? Rotular treinadores, rotular pessoas, rotular profissionais, de uma maneira geral. Isso incomoda, claro que incomoda, porque é uma coisa injusta. Hoje nós estamos no momento da meritocracia, né? E se a gente fizer uma avaliação aí, vocês verão que o nosso trabalho, mesmo que eu esteja aí fora do mercado de trabalho agora nos últimos 6 anos, verão que eu tenho uma média muito boa, tá? Então, isso realmente deixa a gente um pouco chateado. É uma situação que não é um tratamento igual. Existem alguns treinadores que têm um tratamento absolutamente diferente e outros não. Então, é assim, a mídia, infelizmente, e as pessoas que fazem a mídia, as pessoas que formam o conteúdo da mídia, têm os seus gostos, né? Infelizmente. Mas a gente tem que trabalhar com isso, tem que continuar trabalhando. E é assim que eu penso, é assim que tem que ser.
dentro dessa situação toda, a gente já teve aí boas conquistas, ótimas conquistas, né? A sobrevivência no mercado de trabalho realmente é uma conquista, é muito difícil. Nós estamos vendo os treinadores novos, né? Buscando seu espaço, treinadores estrangeiros. Então, eu tenho uma satisfação, sim, com a minha carreira profissional. Mas existe esse ponto, que é um ponto de interrogação, que acho eu que vem lá do início da minha carreira, né, quando eu tinha um time realmente muito desequilibrado no internacional, e aí eu tive reações com a mídia e reações não muito legais, e eu acabei tendo esse rótulo. Temos que A continuar. gente estava conversando e talvez, assim, no começo da sua carreira, o sucesso que muitos técnicos gaúchos tinham, né? Por exemplo, o Filipão, que tinha acabado de ser campeão da Libertadores pelo Grêmio, depois pelo Palmeiras. E você era muito comparado a ele naquele começo. Ah, o Celso Roth é o novo Felipão. O Celso Roth é o novo Filipão. Tanto é que você vai pro Palmeiras naquele momento de saída dele ali no começo dos anos 2000 e você faz um belíssimo trabalho no Palmeiras numa Copa Libertadores da América. Você teve esse detalhe do Filipão. Isso também foi algo que era chato pra você? Ah, é o novo Filipão, Celso Roth é o novo Filipão. Ou era algo bom, assim, pô, tô sendo comparado com um dos melhores técnicos da história. Como que era pra você essa comparação com o Filipão? É bom que eu diga que eu adoro o Luiz Felipe, né? O Luiz Felipe é uma pessoa que me ajudou muito e continua me ajudando como profissional, como pessoa, é uma pessoa fantástica. Bom, na realidade quando a gente começa a fazer a carreira solo, começa a ser comparado, tu vê como eu tô sendo perseguido no sentido profissional da coisa, né? Primeiro, o rótulo de retranqueiro. Segundo, a comparação com o Felipe, que não é pejorativa, é uma comparação muito boa, né? Mas sempre comparações. E a gente sempre teve uma condição de fazer uma carreira absolutamente individual, né? Mas as pessoas têm a necessidade de rotular, de comparar, aquelas coisas todas. Eu admiro, respeito demais o Luiz Felipe Scolari. É um profissional que nós todos sabemos da sua capacidade, né? Está aí trabalhando com 70 e poucos anos de idade, felizmente, mostrando e esbanjando saúde, né? Mas óbvio que todo treinador quer ter o seu caminho, quer fazer o seu caminho, quer mostrar a sua capacidade, né? E a sua qualidade. Diferente do rótulo de retranqueiro, de ranzinza, né, de ser muito duro, ter a comparação com o Felipe é um orgulho, é um elogio. Mas não deixa também de ser uma situação que a gente tem que administrar, né? Tanto uma coisa quanto a outra. Então, quando eu iniciei no Palmeiras, e eu gostei muito da palavra que tu usaste, né? Belíssima campanha, muito pouca gente fala disso, né? Nós fizemos uma campanha extraordinária na Libertadores, depois no Campeonato Brasileiro também, né? Saudades do Palmeiras, né? Um time muito bom que eu tinha na época. Mas as pessoas, ao invés de falar da campanha, falam do treinador, falam da situação do treinador, falam da comparação, falam do rótulo que tem. Infelizmente é assim, a vida é assim, a gente tem que seguir adiante. Ô Celso, voltando um pouquinho, alguns anos, um pouco anos antes, como que foi ter visto ali o começo do Ronaldinho Gaúcho? Ali já te impressionava bastante nos treinamentos no Grêmio? Como que era o começo desse menino que ali ainda... Tem uma situação, Celso, eu não vou ter como colocar essa foto aqui, senão a internet vai cair porque ela é muito feia. Que é uma foto minha, novo, que falava que eu parecia com o Ronaldinho Gaúcho. Então, assim, parecia, só a cara, não o futebol, infelizmente. Ele falou que vai colocar na edição essa foto. Aí você veja depois que o vídeo for pro ar, porque eu não quero atrapalhar a internet. Mas o futebol não parecia. No futebol não parecia, só a cara. Mas como que era aquele menino magrelinho, dentuço ali, de 18 para 19 anos, no início da trajetória dele? Tu sabe que eu comecei a trabalhar com o Ronaldo com 16 para 17 anos, tá? Ele já estava no grupo principal do Grêmio. E desde o início, isso é uma das coisas muito, muito boas e interessantes do Ronaldo. O Ronaldo sempre teve um perfil físico muito bom, tá? E ele não era magrelinho. Por exemplo, eu tive outro jogador que começou também comigo, o Robinho. O Robinho, sim, era magrelinho. Daí que nós tivemos que ter um cuidado todo especial com o Robinho no começo da carreira dele no Santos. Mas o Ronaldo não. O Ronaldo já era um privilegiado. O Ronaldo já tinha uma condição física muito boa, né?
E essa condição física foi, obviamente, melhorando com o passar do tempo, com o amadurecimento dele, né? Então, o Ronaldo, naquela época, já era alguma coisa assim de espetacular, né? Porque já era craque. Né? Porque jogar com 16, 17 anos, junto com adultos, né? E estar ali e se sobressair significa que é craque. Celso, olha a E imagem, assim. eu tenho, assim, umas lembranças muito boas do Ronaldo. Né? Oi? Não, ele vai mostrar. O meu editor Desculpa. aqui, o meu editor, ele pediu pra mostrar a imagem. Essa imagem, quantos anos ele tinha? Sou eu! Vamos ver. Eu tinha que colocar essa imagem aqui, cara. Mas, olha aqui. Eu tinha bastante cabelo, Não, Celso. olha aqui, essa imagem é inusitada. Deixa eu te dizer, é inusitada. Realmente foi muito parecido com ele aí, quando era criança. Sim, Ou jovem, ou adolescente. aquela era adolescente, que começa a adolescência, uns 12 pra 13 anos aqui. Ô, Celso, Então, por isso, cheguei a me confundir. ô, Celso, quando ele faz aquilo que ele fez com o Dunga ali, o que você falou com ele? Ô, não faz isso com o moço, não. Não faz isso com o campeão do mundo, não. Como que foi ali pra você? Tu sabe que essa situação do Dunga, eu me dou muito bem com o Dunga também, né? Mas Outro a situação do injustiçado. Dunga foi simplesmente. Oi? Outro injustiçado, Dunga. O Dunga, nós temos assim algumas coisas que somos bem parecidos. Bom, quando nós ganhamos aquele título, porque o jogo que o Ronaldo fez aquilo com o Dunga, nós fomos campeões gaúchos, né? E foi o primeiro título do Ronaldo. E nós conversamos com ele a respeito daquilo. Ele disse, professor, eu não tinha alternativa, eu tive que fazer aquilo. Então, quando o jogador faz aquilo num espaço de campo pequeno, tá? E com a habilidade que ele tem que ser elogiado, né? O que foi o caso do Ronaldo. E o que nós não podemos confundir é fazer uma coisa absolutamente irônica, destoar de uma situação da realidade, né? Do campo de jogo e para que serve, qual é o objetivo. Acho que o Ronaldo naquela situação não foi assim. Então nós conversamos sobre isso, sim. Ele disse, olha, eu nem vi que era o Dunga. Depois que eu vi as imagens é que eu vi que era o Dunga. Claro que não, né? Exatamente, o jogador da qualidade do Ronaldo sabia o que ele estava fazendo naquele momento. Então, eu acho que era um menino de 16 para 17 anos, eu acho que 17 anos ele tinha naquele jogo, quando ele foi campeão gaúcho. E ele passou para o mundo inteiro. Então, é a coisa que todo mundo gosta de ver no futebol, que é a habilidade, a qualidade. Mas não pode desdenhar do adversário, que eu acho que não foi o caso. Ô, Celso, quando você vê o menino, e você citou dois, né? Tanto ele quanto o Robinho, também tem o Diego que você chegou a pegar lá no Santos naquele começo ainda, né? Ali em 2002. Quando você vê esses meninos despontando, depois virando craques como eles viraram, deve dar um sentimento muito gostoso pra vocês, né? De terem acompanhado desde lá de trás, vendo esses meninos treinando, entrando devagarinho ali no time titular, tendo oportunidades. Deve dar um sentimento bem gostoso pra vocês de professor, né? Porque a gente não deixa de estar ali junto e acompanhando e, obviamente, ensinando, né? Eu tenho, na minha carreira, eu tenho assim, lembranças muito boas. Tu falaste do Ronaldo, eu falei do Robinho, eu me lembro do Lúcio, zagueiro, eu me lembro do Felipe Coutinho no Vasco, eu me lembro do Douglas Costa no Grêmio, me lembro do Eduardo Costa no Grêmio. Então, são jogadores que a gente teve a felicidade de trabalhar juntos no início de carreira. Eu sempre digo que o treinador não lança ninguém, está dentro da função do treinador enxergar o potencial do jogador, né? E dar a oportunidade a esse jogador. Então, isso é uma das funções básicas do treinador de futebol e eu tive a felicidade, eu citei alguns, mas nós temos tantos outros aí que agora estão me fugindo. Mas esses são jogadores que tiveram uma carreira vitoriosa, né? São jogadores que são lembrados no mundo todo. Então, isso faz com que a gente tenha assim, um feedback interessante, de vez em quando pare, veja
até onde o que um treinador ou o que um educador pode fazer, né, para ajudar, para auxiliar esses jogadores. E a gente se sente orgulhoso em algumas situações dessas. Ô Celso, eu tô pegando aqui no site Ogol os seus números como técnico, você sabe? Seus números como técnico profissional? Claro que não, cara. O treinador não faz avaliação dos seus números. Só que a única coisa que eu sei te dizer é que são o título de retranqueiro é injusto. Isso eu posso te dizer. Tem tantos Não, outros aí. eu concordo. Eu tenho dito. E eu concordo contigo. Eu tenho dito, viu, Thiago? Eu tenho dito que as pessoas me acusam de retranqueiro porque eu usava 3 volantes em determinadas situações. Só usa 3 volantes quem tem um time desequilibrado ou que seja tecnicamente inferior ao outro. E agora, viu, Thiago? Eu vou te dizer o seguinte: 3 volantes está na moda. 3 volantes com 3 zagueiros. Eu fui precursor e não sabia. Eu não sabia, Thiago. Não, Celso, outra coisa também. Sempre existiu aqui na cabeça de torcer. Eu sempre falo uma coisa aqui sobre futebol, Celso, que conversando no meu. Eu tenho um canal, que é esse aqui de podcast, e também sou jornalista, tenho um canal do Botafogo, sou botafoguense. E eu tenho que te agradecer também pelo bom brasileiro que você fez em 2005 pelo Botafogo, que leva o Botafogo depois de 95 para uma competição internacional. Muito botafoguense não sabe disso, que o seu trabalho de 2005 ali com os jogadores, isso levou o Botafogo à Sul-Americana de 2006, o trabalho que vocês conseguiram ali. Eu sempre falo também, o esquema com 3 zagueiros é esquema retranqueiro. Eu falo, gente, pelo contrário, talvez seja o esquema mais ofensivo que você pode ter, porque os teus alas, eles podem ser agudos, os seus pontas não precisam voltar tanto, você pode ter um esquema bem mais ofensivo com 3 zagueiros do que com uma linha de 4. Então, assim, o torcedor, ele acaba, e culpando de novo minha profissão de jornalista, por alguns péssimos profissionais que não sabem passar aquilo que está acontecendo, com ideias erradas sobre até mesmo o contexto de futebol. 3 volantes hoje 3 jogadores do meio campo com características de marcação, é o que você mais vê hoje em qualquer time. E que saibam jogar, né, Thiago? Essa foi Exatamente. uma das evoluções do futebol. Eu acho que é importante, porque quando a gente está vendo uma transmissão de televisão, não sei se tu vai concordar comigo, tu é torcedor de um time. Vamos falar da seleção brasileira para não falar de equipes, né, de times. Quando a gente vê a seleção brasileira fazendo um jogo que sai na frente, faz um gol, faz dois gols e o adversário cresce, a primeira coisa que os narradores, as pessoas que comentam, os comentaristas, dizem é o seguinte: a parte defensiva tem que ter atenção, não, tem que marcar mais, tem que fazer isso. Então, são essas coisas que a gente acha engraçado no futebol, tá? Eu acho que o futebol tem que ter um equilíbrio. Essa palavra eu uso desde o início da minha carreira. Tem que ser equilibrado ofensiva e defensivamente. O esquema 4-4-2, por exemplo, é um esquema que tem marcação dupla em todos os setores do campo, tá? O esquema 3-5-2 não tem marcação dupla. Ela tem, sim, uma sobra de 3 zagueiros e que libera praticamente todos os outros jogadores, todos os outros 7 jogadores de linha para poder atacar, segurando um pouquinho o volante que joga na frente desses três zagueiros. Mas libera mesmo, libera para atacar com muita força. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente diz, olha, esse esquema é isso, esse esquema é aquilo. Não, esse esquema ele é prático e tem uma praticidade dentro da característica dos jogadores. O único momento em que tu pode montar um esquema antes de conhecer teus jogadores é numa seleção. Numa seleção, tu tens a oportunidade de escolher o esquema antes, porque tu pode convocar quem tu quiser. Então, esse é o grande esquema, esse é o grande ponto que, às vezes, o torcedor e até os meus colegas, os nossos colegas, Thiago, de futebol, da imprensa, não sabem. Né? Não sabem. Por exemplo, o futebol do Rio de Janeiro foi, por muito tempo, um futebol muito romântico. Hoje, o futebol do Rio de Janeiro é um futebol de muita pegada. É só tu olhares aí como é que estão os times do Fluminense, do Botafogo, que se destacaram nessa última. E o próprio Flamengo teve que se adaptar. O Flamengo teve que fazer esquema para jogar contra o Fluminense, porque o Fluminense sempre foi um time de marcação alta e de um toque de bola. E o Flamengo teve que se adaptar para poder chegar a ter um equilíbrio, né, dentro dessa situação. Então, eu acho, até o próprio Vasco, né, que felizmente eu que trabalhei 3 vezes no Vasco, gosto muito do Vasco da Gama,
Se manteve na primeira divisão fazendo um futebol de muita marcação, de muita condição física. Eu acho que é isso. Eu acho que às vezes os profissionais, nossos colegas, eles se esquecem de algumas coisas, de algumas avaliações e passam a falar e dizer coisas que não estão acontecendo num determinado momento. Mas tudo bem, tudo é compreensível, né? Principalmente na imprensa esportiva. Algumas coisas. Eu só discordo do seu final. Algumas coisas não são compreensivas. Acho que algumas coisas são ali Não, meio eu que. sei, Thiago, mas eu não posso dizer, Thiago. Tu podes dizer, eu não posso. Eu vou falar. Tem alguns Eu vou falar um palavrão, Celso. Não vou fazer igual o Caio Ribeiro, que você foi técnico dele. Tem alguns profissionais que são muito pau naquele lugar. Literalmente. E eu, Caio, olha aqui, tu falasse do Caio. O Caio foi vaiado naquele final de campeonato pela torcida do Botafogo. A gente estava disputando lá na Ilha do Governador, não sei se tu lembras disso. Lembro. Mas... Alô? Oi, tô ouvindo. Oi, Oi, Celso. tá me ouvindo? Tô sim, pode falar. Lembra disso? Lembro. Então o Caio, eu firmei o Caio como centroavante. Eu firmei o Caio como centroavante no final, naquele final de Brasileiro, e o Caio foi muito bem. E, aliás, é uma grande pessoa. O Caio me traz boas lembranças como pessoa e como profissional. Montenegro te traz boas lembranças do Botafogo, o Celso, da maneira que ele tratou vocês ali, principalmente depois daquele jogo contra o Flamengo? Quem? Na minha volta redonda, Montenegro. Muito depois daquele jogo contra o Flamengo lá em Volta Redonda. Montenegro, Carlos Augusto Montenegro, que era diretor do Botafogo à época. Sim, é muito bom no Ibope. É muito bom, a empresa dele é muito boa e tal. E eu acho que é um bom empresário. O que aconteceu ali, Celso, depois daquele jogo contra o Flamengo? Ele passou muito do limite com você e com os jogadores? Vou dizer de novo, essas coisas a gente tem que ter muito cuidado. É um excelente empresário e nós tivemos uma relação em determinado momento um pouco desequilibrada, mas, enfim, temos uma relação hoje em dia muito boa. É complicado, hoje a gente está na época das SAFs, é complicado para vocês trabalharem ainda com dirigentes amadores, estatutários, do que hoje a gente está tendo mais essa parte, né, do futebol hoje com os empresários, com grupos que vêm no futebol pensando, claro, em resultados esportivos para você, através deles, aumentar o que você tem de recebimento, aumentar aquilo que você tem a respeito do jogador ser valorizado para você vender. Mas talvez você lida com os técnicos de uma maneira um pouco mais profissional. E você, durante toda a sua carreira, trabalhou com profissionais estatutários, de diversas maneiras. Montenegro, Eurico Miranda, alguns lá no Atlético Mineiro, aí no sul do país. Como que foi para você lidar com esses profissionais estatutários e como que você vê já essa nova chegada aí das SAFs do futebol brasileiro em relação à sua profissão, Celso? Thiago, travou um pouquinho, mas eu acho que eu entendi, tá? Qualquer coisa eu repito, Celso, sem problema não. Eu acho que... Tá bom. Eu acho que nós tivemos grandes dirigentes, tá? O grande problema é a gente saber lidar com eles. Cada um tem a sua característica, cada um tem o seu jeito de se fazer as coisas, né? Eu acho que eles são... o grande problema do dirigente é que nem, mais ou menos, né? Que nem aquela situação de não ser profissional da área. E aí para fazer certas avaliações, tem alguma dificuldade. Mas, enfim, eu trabalhei com grandes dirigentes do futebol brasileiro, né? Citasse alguns aí. Trabalhei com o Calil, trabalhei com Paulo Oddoni, Pedro Paulo Zacchi, aqui de Grêmio de Internacional. Trabalhei com o presidente do Palmeiras, Mustafa Contursi. Então, eu tive essa oportunidade, tá? Esses dirigentes que tu falaste, que eu também acabei citando aqui, eram dirigentes preparados. O que eu acho é que o que nós estamos tendo agora no futebol brasileiro é exatamente o contrário. Nós não estamos como os treinadores são exigidos a seu extremo, na sua qualidade,
eu acho que os dirigentes também deveriam ser exigidos assim, deveriam ter uma escola, passar pelas categorias de base, antes de assumir alguma coisa, para ver como é que é o ambiente do futebol, a evolução, o mapa, né, do futebol, para poder depois sim ser um dirigente numa equipe principal. Mas, enfim, são esses os dirigentes que estão aí, são essas pessoas que estão aí. Eu acho que o futebol hoje em dia está mais profissionalizado, virou um business, completamente um business. A paixão pelo clube, o amor pelo clube, me parece que está em segundo lugar. A gente não pode deixar de falar isso também, infelizmente. Até porque nós temos ainda, a maioria dos clubes brasileiros, sistema presidencialista, né? Alguns deles aí passando para SAFT agora, e a gente vai ver no futuro como é que serão essas SAFTs, porque até agora a gente não tem ideia do que é negociado, do que não é negociado, se o clube tem realmente vantagens ou não. Tomara que tenha. Então, eu acho que o treinador tem que se adaptar a esse tipo de coisa, a esse tipo de dirigente. Eu acho que o treinador tem que se adaptar também a essa situação, a essa evolução, a essa tecnologia que nós estamos tendo no momento. As ferramentas que nós temos no momento para poder melhorar o desempenho do futebol. Estou falando especificamente de informação, de computador, de toda essa situação que nós temos no departamento de análise de desempenho, né, a procura, a pesquisa, que hoje ficou muito mais fácil, muito mais tranquilo de se fazer. Eu acho que nós estamos evoluindo nesse sentido. Aliás, a sociedade como um todo mudou o seu paradigma, né? Então a gente tem que evoluir também nesse sentido. Acho que o treinador tem que evoluir e, consequentemente, o dirigente, né? O dirigente também tem que evoluir nesse aspecto. E quando assume uma responsabilidade tão grande como é qualquer um desses times, entre os 20 times que estão disputando o Campeonato Brasileiro e alguns dos que têm grandes histórias fora dele, tem que saber a responsabilidade do patrimônio que está dirigindo, né? E fazer as coisas com esse respeito. Respeito à história, respeito ao seu patrimônio, que são o patrimônio físico e o patrimônio técnico, e respeito ao treinador que ele contrata. Porque é muito fácil, né? A gente, como é que eu vou escolher um treinador bom? Olha a raiz do clube, olha a história do clube e procura um treinador que se identifique. Então, eu acho que as coisas são assim. Nós estamos numa evolução muito grande em termos de informação. E as coisas aparentemente ficaram mais fáceis, mas a responsabilidade não. A responsabilidade continua assim, muito forte, principalmente porque a gente tem todas essas informações à disposição. Você falou um negócio, Celso, que me veio outra coisa na cabeça aqui, quando você estava falando, né, de dirigentes amadores Que bom! e profissionais. É bom essa cabeça. Olha o tamanho da caixa d'água também, Celso, pelo amor de Deus, né? Que bom! Ô, Celso, você falou uma coisa que eu pensei agora na seleção brasileira. Porque eu acho que a CBF fez com o Fernando Diniz foi um tremendo do amadorismo. Né? Você demite, não conversa com o Diniz, até pelas informações que foram passadas, para ver se ele queria ficar no Fluminense ou ficar como técnico da seleção. E você demite o técnico após 6 partidas e contrata o Dorival. O Dorival não tem nada com isso, eu acho um baita de um técnico. Mas a maneira que a CBF lidou com o Fernando Diniz foi extremamente amadora, na minha opinião. Tanto na ida dele para a seleção, que foi uma coisa que foi colocada como tampão, com acerto, né, com o Ancelotti, que nunca existiu, e depois a maneira que tiraram o Diniz. Como que você viu isso, Celso? Você ficou intrigado também com essa situação do Diniz? Tu me dissesse que podia falar qualquer coisa. Intrigado, não, né? Acho que poderia usar outro adjetivo. A gente fica muito preocupado com isso, né? Com uma CBF fazendo e tomando atitudes como essa. Afinal de contas, eu acabei de falar a respeito da história, da responsabilidade. Nós somos 5 vezes campeões mundiais, né? Todo mundo gostaria de ter esse título ou essa história no futebol brasileiro, né? Nós estamos simplesmente, em alguns momentos, jogando fora isso, né? Aquilo que nós todos ficamos aí chocados, porque nós tivemos aí recentemente infelizmente, algumas passagens, né? Alguns falecimentos do Pelé, do Zagallo, do Beckenbauer, do Roberto Dinamite, até me lembrei agora, do próprio Maradona um pouquinho antes e tal. Porra, nós temos que ter respeito pelo futebol, né? O futebol brasileiro, principalmente, que é o que nós estamos falando, nós podemos fazer e tomar uma atitude
de tampão para uma seleção brasileira que tem uma responsabilidade e uma história mundial. Então é muito complicado isso, né? É muito difícil isso. A própria direção da CBF, ela não existe, não existe alguma coisa, um norte, é o que parece para a gente. Eu não sei se existe ou não, mas muda aqui, vem um dirigente, muda para outro, aí vai, o dirigente que estava foi processado, o outro assumiu, aí foi processado por assédio, aí o outro assumiu porque era o vice. E aí agora já tem uma liminar querendo tirar, aí foi caçado a liminar. Isso não é o futebol, né? Isso não é o futebol brasileiro, infelizmente. E aí o Fernando Diniz, que está iniciando a carreira, que tem os seus métodos, que ele acredita, né? Porque se não acreditasse não estaria onde está, tendo sido agraciado com o título da Libertadores, né? Parece que tomou uma atitude assim muito rapidamente de ser o treinador da seleção brasileira, aceitou o processo de um treinador tampão, por ser jovem, quem sabe, não sei, né? E acabou acontecendo o que aconteceu. Agora nós temos aí o Dorival. O Dorival já é um pouquinho mais cascudo nesse sentido, né, de ter mais tempo de trabalho. Esperamos que ele consiga, né, ter um equilíbrio e que a CBF se estabilize. Quando a seleção brasileira está instável, é porque o comando está instável. É assim, as coisas são assim, as coisas não vêm sozinhas, né? Não é o treinador, não é o time, não é a equipe. Quando a gente tem uma instabilidade na gestão, essa instabilidade passa para todos. Então, às vezes a gente fica pensando, né? Nós temos tantos exemplos aí, como é que a gente não consegue ter uma situação mais equilibrada. Nós que copiamos tudo a todo tempo, né? Principalmente da Europa, que parece ser, e dizem, não é muito a minha opinião, o melhor futebol do mundo. Claro que são o melhor futebol do mundo, eles compram são os maiores compradores do mundo. Se eles não tiverem o maior futebol do mundo, tem que uma qualificação horrível, né? Realmente é uma falta de qualificação. Senão, eu contrato os melhores jogadores do mundo, se não tiver o melhor futebol do mundo, o melhor treinador do mundo, então o que vai acontecer, né? Então são essas coisas que a gente tem que prestar um pouquinho de atenção e não falar por falar só um monte de coisa ao mesmo tempo e não dizer nada. Ah, e você falou um negócio, Celso, que em relação ao melhor jogador, melhor futebol do mundo, muita gente fala assim, mas lá atrás, nos anos 90, os times brasileiros disputavam contra os times europeus e eram jogos equilibradíssimos nos campeonatos mundiais. Todo mundo jogava lá pra ganhar, né? Às vezes a gente ganhava, time da Argentina ganhava, time da Europa ganhava, porque nós não tínhamos a Lei Bosman, né? A gente tinha limites de estrangeiros, e os melhores estavam aqui no Brasil ainda. Por isso você tinha equilíbrio. Agora você tem um desequilíbrio financeiro. Agora com esse Mundial da FIFA, que vai começar no ano que vem, Celso, eu acho que é muito capaz da gente ter uma mini Champions League a partir das oitavas de final, porque a tendência é que nenhum time da América do Sul, nenhum time brasileiro, nenhum time argentino, nenhum time da CONCACAF, nenhum time nem dos potes asiáticos lá, também, os times lá do Petrodólares, eles vão passar. Teremos uma mini Champions League. Não tem como competir com a Europa financeiramente, em relação a talento, em relação a nada. Porque eles levam a nata do futebol mundial, não apenas do Brasil e da América do Sul. É isso, é isso. Tu resumiste e fizeste uma análise bem completa do que nós estamos falando. E o ruim disso tudo é que tem profissionais, né, nossos colegas aí, que não entendem isso, né? Que acham que um time da América do Sul ou qualquer outro continente, tirando a Europa, vai fazer frente. Não vai. É muito complicado, não vai, porque não vai fazer frente na situação financeira. Mas nós temos talentos. Temos talentos e continuamos tendo talento. Estamos aí, ó. Nós vimos agora, recentemente, o Vini Júnior e o Rodrigo decidindo um clássico, né? Semana passada, 2, 3 dias atrás. Então, é isso, nós continuamos tendo talentos, continuamos fabricando talentos, só que esses talentos saem daqui mais cedo, tá? Saem daqui, não fazem parte do futebol brasileiro, se adaptam a uma realidade completamente diferente da nossa, e aí depois, quando vem para a seleção brasileira,
Se não tiver um treinador e um norte bem definido, e uma gestão bem definida do que a CBF quer, né, de força, de respeitar o futebol brasileiro, respeitar a história desses que eu acabei de citar, que faleceram há pouco tempo e que fizeram essa história, nós vamos estar nessa situação que estamos hoje, né? Uma situação absolutamente difícil e complicada de aceitar para a gente que trabalha no futebol, para todos nós, né? Estou falando de ti, Thiago, estou falando dos treinadores, estou falando da imprensa. E a imprensa tem uma parcela de culpa muito grande nisso aí, né? Porque as avaliações, por quê? Porque o futebol tem que ser assim, o futebol tem que ser assado. Não, o futebol não tem que ser assim. O futebol tem que ser realmente um futebol bonito, bem jogado, mas que ganhe. Tem que ganhar, não adianta. Nós temos que conquistar o que vale lá no fundo, bem lá adiante no futuro, são os números de quem ganhou. Então é isso que nós temos que saber, é isso que nós temos que fazer e nós temos que trabalhar. Nós temos que pensar muito, rever muito o futebol brasileiro, né? Acho que as duas últimas seleções treinadas pelo Tite, por exemplo, tiveram alguns problemas. Acho que o Tite deixou passar o tempo, podia ter feito uma reformulação. Duas Copas do Mundo poderiam fazer com que ele tivesse outro tipo de pensamento. Não teve. Agora nós estamos nessa situação de não termos uma seleção brasileira tecnicamente definida. Nós passamos 3 Copas do Mundo ou 4 Copas do Mundo basicamente com o mesmo grupo, sem nenhuma mudança, com o mesmo perfil, sem nenhuma mudança. E ninguém tomou atitude nenhuma. Então isso é preocupante. Ô Celso, voltando para a sua carreira e só falar que eu concordo com tudo que você falou em relação à seleção brasileira, não tiro nenhuma vírgula, concordo em gênero, número e grau. Você fica às vezes também vindo pro lado das coisas que acabam ventilando do seu nome, mais chateado das pessoas lembrarem do Mazembe e não lembrarem que você foi campeão da Libertadores? Porque eu vejo muito mais pessoas te perguntando: como que foi ali perder pro Mazembe? Do que perguntarem: Celso, como que foi vencer uma Libertadores pelo Internacional? Foi magnífico, foi magnífico. Um time jogando o que jogou, ganhou as 2 partidas, ganhou no México e ganhou no Beira-Rio, ganhou em Porto Alegre, né? Ter recebido a premiação do Pelé, ter recebido a minha medalha, isso é fantástico. Eu me arrepiar agora quando falo nisso, né? O rei do futebol me premiou, me abraçou, me beijou, me agradeceu por ter recuperado o futebol brasileiro. Isso só eu ouvi, né? Então é muito difícil. Mas, enfim, foi qualquer coisa de espetacular, né? É o maior título que eu tenho na carreira e espero que não seja o único, né? Porque eu ainda tenho muita energia de continuar trabalhando. Obviamente, a situação do Mazembe é uma situação inusitada, né? Eu tenho falado aqui exatamente o contrário. Quando o Internacional foi campeão mundial, né, em cima do Barcelona, ou no jogo contra o Barcelona, alguém perguntou para o Barcelona como é que é. Vem cá, vocês não se prepararam para o jogo do Internacional? Acharam que estava ganho? São essas coisas do futebol. No futebol acontecem essas coisas. Nós temos todos esses exemplos. Por exemplo, o Atlético Mineiro com o Cuca também perdeu um jogo anterior à decisão. Nós tivemos agora há pouco o jogo aí contra o Manchester City me ajuda, por favor, tantos nomes, tantos clubes. O Palmeiras perdeu também recentemente uma semifinal. E perde também decisão do terceiro lugar. Semifinal. Então, são essas coisas. Por quê? Porque a expectativa é criada, é muito, muito, muito alta a expectativa. E, às vezes, as coisas não acontecem como a gente planeja. E foi o que aconteceu com o Internacional contra o Mazembe. O Mazembe simplesmente já disputou 4 ou 5, se eu não me engano, 4 ou 5 Copas do Mundo. Óbvio, tem o continente africano, que nós não podemos dizer que é tão ruim assim, né? Pelo contrário. Todos os jogadores jogam na Europa. Então, o Mazembe já jogou 4 ou 5. Sabe quantos mundiais o Internacional jogou? 2. Quantos mundiais o São Paulo jogou? 3, 4. É isso? Sim. Quantos mundiais o Flamengo jogou? Flamengo jogou só 2, 2 ou 3. Quantos mundiais o Fluminense jogou? Primeiro, né? Primeiro mundial, o Mazembe ganhou 5 vezes a Liga dos Campeões Africanas. O Thiago aqui, meu operador, falou. Eu não estou justificando a derrota para o Mazembe. Não é isso. É que a gente não pode esquecer que do outro lado tem um adversário que está muito bem preparado. Se as ferramentas contemporâneas servem para nós, servem para eles também. Eles têm todas as informações a nosso respeito.
a respeito do futebol brasileiro. Aliás, isso é feito há mais de 30, 40 anos, se não for 50 anos. Os europeus sabem tudo da gente aqui. A gente é que veio descobrir os europeus depois da Copa do Mundo 2014, que a gente levou 7-1. Aí a gente procura. Quando a gente está por baixo, a gente vai e procura as coisas. Mas eles já estão atrás do nosso futebol, do nosso jeito de jogar, há muito tempo. E a gente tem que saber disso. Celso, acho que deu um probleminha aí na sua imagem. A sua imagem... Tem, Voltou. veio. A minha imagem mostrou o seguinte, Thiago. A sua bateria está terminando. Celso, então, rapidamente, eu já quero marcar com você. Tem previsão de você vir aqui no Rio de Janeiro, alguma coisa? Não, nesse momento não, mas podemos ver. Vai ser uma honra te receber aqui no estúdio pra gente bater um papo muito mais amplo. Você tem muitas histórias e igual eu te falei, te respeito muito a sua história como profissional do futebol. Você foi um dos caras que eu mais defendi nas minhas rodas de amigos, falando, cara, o Celso Roth é bom técnico, não julgam o Celso Roth, olha os trabalhos que ele faz, sempre chega como tampão, às vezes, em alguns momentos, salva times, começa um trabalho, faz trabalhos bons, tem títulos na carreira, e você é um cara que eu sempre respeitei como técnico, e é uma honra tê-lo aqui no meu Resenha com o TF, um canal que gosta de trazer histórias. Eu não fico batendo muito naquelas teclas, naquelas histórias. Ah, como que foi a situação do Rafael Silva do Sabo? Pô, você já falou isso várias vezes. Você já deu várias explicações a respeito disso. Mas uma coisa eu quero te perguntar, que eu acho bacana você dizer. Para um técnico, aquele projeto de 1000 gols do Romário, foi complicado ou foi mais fácil, assim? Porque você tinha que ter o treinamento com os jogadores do Vasco e ao mesmo tempo você tinha que ajustar tudo pro Romário fazer o 1000º gol. Você já contou uma história fantástica, né, dos treinos que você fazia sem o Romário pra preparar o time pra jogar com menos um jogador na parte tática, na marcação. Mas assim, no seu subconsciente, como que era? Caraca, eu tenho que ganhar jogos e ao mesmo tempo temos que fazer o Romário meter esse 1000º gol. Como que era pra você essa situação? Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu fui preocupado. Essa preocupação que tu está tendo aí com a pergunta, eu também, quando cheguei no Vasco, estava preocupado. Mas a partir do momento que eu conheci o Romário, eu tive essa felicidade, esse orgulho de conhecer o Romário, eu percebi que não seria tão difícil assim, não. Realmente eu fiz aquela situação, criei aquela situação tática, porque o Romário não tem mais obrigação, ou não tinha mais obrigação de marcar. O Romário é craque, simplesmente craque, né? Então eu criei aquela situação para que o time pudesse treinar e tivesse uma condição melhor de se adaptar ao jogo, principalmente quando era atacado, né? Então foi isso que eu criei. Agora, voltando ao teu questionamento, quando eu cheguei no Vasco, realmente me preocupou. Mas depois que eu conheci a pessoa, Romário, eu simplesmente senti que nós íamos conseguir, como conseguimos, por ele ser o profissional que é, a pessoa que é. Eu tive o prazer, é fantástico ter convivido com ele. Pena que eu não tive uma oportunidade anterior, porque eu já peguei o Romário, já trabalhamos, né? Fomos trabalhar no 1000º gol com 36 ou Não, 37 anos, 40 alguma coisa anos, assim. 40 para 41. 40 para 40 40. anos. Então, pena, foi uma pena. Mas eu tenho muito orgulho de ter conhecido o Baixinho, o meu parceiro, parceria. Tivemos uma parceria, tivemos um entendimento fantástico. Quando ele fez o 1000º gol, vocês não imaginam o que foi o dia seguinte. Nós conversamos com ele individualmente, conversamos com o grupo. Esse jogador, essa pessoa, Romário, é fantástica. E eu não sabia disso. Pena que eu fiquei sabendo disso já, o Romário com 40 anos. Foi um dos melhores que você trabalhou, o Celso, mesmo já veterano? Foi. O Romário dentro da grande área não tem igual. Romário ou Ronaldo? Você não trabalhou com o Ronaldo, mas e o Ronaldo? O Ronaldo já não é dentro da grande área, né? O Ronaldo, quando teve a sua saúde, plena saúde, infelizmente teve o problema do joelho, era um jogador de área, era um jogador de lado, porque tinha força e velocidade. O Romário não, o Romário, e além disso, tinha um perfil físico muito bom, o Ronaldo, né? Era mais alto. O Romário não, o Romário mais baixo, não tinha tanta velocidade, mais no final da carreira, no início tinha, mas era um jogador, era um gênio dentro da área. Ele previa as coisas, enxergava as coisas na frente dos outros. Celso, reforça o convite.
Por mim, eu ficava conversando com você umas 2, 3 horas, que tem muito assunto pra gente conversar, você tem muitas histórias bacanas do Vai futebol. acabar a bateria, hein? Não, mas infelizmente por isso que eu vou ter que encerrar. Antes que caia na minha cara. Pois é. Eu prefiro que a gente encerre aqui e já deixe um segundo papo já ajustado pra gente conversar, ou pessoalmente, ou virtualmente, com energia elétrica em Porto Alegre, sem tempestades em Porto Alegre, pra gente conversar bastante, porque você é um cara que realmente eu respeito muito, passei a respeitar mais agora o ser humano Obrigado. Celso Roth, Celso Juarez Roth, olha só, sem decorar, já peguei aqui teu nome, Celso Juarez Roth. Ó, que beleza. É um cara que eu aprendi a respeitar mais ainda como ser humano, que, pô, é gente boa, gente da melhor qualidade. E boa sorte, Celso. Quero te ver logo trabalhando em algum clube, de repente algum clube aqui no estado do Rio de Janeiro, para facilitar essa aproximação e que você tenha sucesso aí na sua carreira e mais títulos. E quando enfrentar o Botafogo, não vença, tá? Só isso que eu peço pra você. Deixa eu te dizer uma coisa. Tu que é botafoguense, o Botafogo, eu trabalhei em 3 times do Rio. Né? No Flamengo, no Vasco e no Botafogo. O Botafogo é o time que eu tenho amigos até hoje, que é uma simplicidade fantástica e tenho as melhores recordações do Botafogo. Então, que ele seja feliz, coisa que não aconteceu o ano passado, tinha tudo para conseguir, e que realmente consiga repetir a temporada que teve o ano passado no sentido técnico e consiga ganhar, claro, que é o que todo botafoguense quer. Celso, obrigado. Fica com Deus. Bom ano de 2024 pra você. Redes sociais, Celso, se a galera quiser te acompanhar, você tem alguma rede social pra galera acompanhar seu trabalho, acompanhar seu dia a dia? Celso Roth fazendo seus stories em casa, tem essa possibilidade? Não, né? Cara, eu não tenho Instagram, tá? Eu tenho WhatsApp, como a gente está falando aqui, né? Isso é normal. Mas eu não tenho Instagram, porque logo no início do Instagram eu recebi muitos recados. E eu me dei conta que eu não conseguia dar retorno. Então, eu saí um pouquinho fora, tá? Mas certamente, a hora que eu voltar, eu te coloco aí. Certamente vou receber muitas colocações, né? E muitas perguntas a respeito. Thiago, foi um prazer falar contigo, cara. Que bom. Satisfação mesmo. Programa bom. Falar de futebol é bom. Falar de futebol corretamente, né? Não querendo dizer coisas que não existem. Mas foi muito bom ter falado contigo. Eu também espero, qualquer hora dessa, a gente poder bater um papo legal aí, seja aí fisicamente ou online, tá? Celso, obrigado. Fica com Deus. Feliz ano de 2024 e até a próxima, meu amigo. Fica com Deus aí. Igualmente. Tchau, tchau. Igualmente, um abração. Gente, vocês também. Beijos, Tchau. Fiquem com Deus. Celso tá aqui, o problema é lá da energia elétrica, não foi um pouquinho hoje mais curto o nosso resenha com o TF, mas essa semana teremos mais papos, já tivemos na última semana mais um técnico, que foi Sebastião Lazzaroni, hoje Celso Roth. Eu tenho certeza que vocês curtiram esse papo, faltaram várias questões a serem levantadas com o Celso Roth, mas vocês viram que desde o começo ele estava com um problema ali em relação à energia elétrica, com medo de acabar a bateria, então a gente teve esse cuidado, né, pra ele ficar enquanto tivesse energia elétrica. Tiagão, beijos, tamo juntos, fiquem com Deus. Semana a gente tá de volta aí com mais papos aqui no Resenha com o TF. Valeu. A semana não, amanhã. Amanhã, tô aqui. Aqui, sabe com quem? Rodrigo Beckham. Que isso? Primo dele? Não, Rodrigo Beckham. Não, primo do Beckham. Jogava mais. A perna esquerda do Rodrigo Beckham é melhor do que a perna esquerda do David Beckham. Falaremos sobre isso. Falaremos. E detalhe, bonito, hein? Porra, tu vai ver. Galã, então, ele é igual. Bonito, hein? Bonito. Mais bonito, qual Beckham é mais bonito? Vamos fazer Cara, essa montagem? Vamos botar ali. vamos colocar. Eu acho que vale a pena colocar no auge. Qual que era? O Rodrigo foi eleito o jogador mais bonito do futebol brasileiro. Então amanhã, 16 horas aqui no Resenha com o TF, Rodrigo Beckham. Valeu, tamo juntos.